Olá, alunos e alunas. Vamos lá para a nossa aula 12. A aula 12 hoje é uma revisão, review, revisão das últimas aulas. Então, partiu. Greetings ou greetings são saudações. Como é que a gente fala? Oi, aí, tudo bem? Good morning, se é de manhã. Good morning, de manhã. Good afternoon, boa tarde. E good evening é o boa noite, oi, chegando. Então, se eu estou chegando em algum local, good evening. Se eu vou cumprimentar alguém à noite, good evening, good night, nós falamos quando está saindo, quando nós estamos nos despedindo, tá? Então, good evening, hi, good night, bye. Hi, how are you? Oi, como é que você está? Hi, how are you? Como está você? Hi, how are you? Ou como é que você está indo? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Se eu falar tudo junto, how are you doing? How are you doing? Você pode escutar isso também. Ou ainda, como é que vão as coisas? How's it? Esse som, how is it? Fica uma coisa só. How's it going? How is it going? How is it going? Fica, how's it going? How's it going? É o que você vai escutar aí fora. Informações gerais. My name is tal. I'm from. Lembrando que from indica procedência. Eu sou brasileiro, eu sou do Brasil. I'm from Brazil. I'm from Brazil. I'm from Spain. I'm também, eu sou ou eu estou, nós falamos para expressar a idade. Então, I'm mais o número da sua idade. I'm 53, I'm 25, I'm 60, I'm 18. Sendo que a pergunta é, quão velho está você? How old are you? How old are you? Ainda no verbo to be, ó, I'm, eu sou, ou eu estou, seguido da profissão, profession or occupation. Então, alguém te pergunta o que você faz, what do you do? Ou what do you do for a living? A resposta vai ser uma profissão, profession. I'm a lawyer, I'm a teacher, I'm an engineer, I'm a finance manager, I'm a bus driver. I'm, eu sou, mas a profession or occupation. Se você estuda alguma coisa, na faculdade especificamente, I study, ou I study, mais a área, o campo de estudo. I study law, direito. I study architecture. I study technology. I study, ou I study, pronunciar o gosto, mas o campo de estudo aí, o field of study. Field of study, campo de estudo. Mas pode ser o nome da faculdade, name of institution. I study business, ou I study business at Universidade Paulista. I live in, moro em tal cidade, tal país. I work in, mais a área de trabalho. Eu trabalho com vendas, I work in sales. I work in technology. Então, I work in, mais a área de trabalho. I work at, mais o local de trabalho. I work at a school. Trabalho numa academia, at a gym. Em um banco, at a bank. Como é que você fala tchau? See you. Te vejo depois. See you. Ó, see you later. See you later or see you later. Later ou later quer dizer depois. Provavelmente você vai ver a pessoa ainda naquele mesmo dia, depois, mais tarde. Te vejo amanhã. See you tomorrow. See you tomorrow. Te vejo amanhã ou te vejo por aí. See you around. We are. He is. She is. Na pergunta, a gente só inverte, não tem verbo auxiliar. É que nem aqueles modal verbs. Modal verbs não tem verbo auxiliar. Então, nós só invertemos a ordem. Are you a teacher? Negativo, I'm not a teacher. Affirmative, I'm home. Pergunta, are you home? Negative, I'm not home. E assim vai. Falando de rotina, alguns verbos aqui de rotina, vejam. Almoçar, have lunch. Vale lembrar que have, além de posse, de ter, eu tenho um carro, I have a car. Eu tenho emprego, I have a job, or I have a mobile phone. Além de posse, ele expressa também tomar, beber para refeições e bebidas. Então, eu gosto de tomar café. I like having a coffee. I like having a coffee. Ou só uma cerveja. I like having a beer after work. O que você vai comer? O que você vai tomar? What are you going to have? Ah,
I'm having a burger, I'm having a pizza. Então, have para refeições também. Então, tomar café da manhã, tomar almoço e tomar jantar. Mais ou menos assim que a gente compara. Então, have lunch, almoçar. Get up, levantar. Pode ser tanto levantar da cama como levantar. Estou aqui, sitting, I get up. Então, get up. I'll have de novo aí. Tomar um chuveiro, tomar uma ducha. Have a shower, have a shower. Go home. Go to school. Go to the gym. Have breakfast. Ó, wake up seria acordar mesmo. Estou dormindo, abre o olho. Wake up, acordar. Go to work. Have dinner. I'll have novamente. Fazendo às vezes de tomar para refeições, bebidas. Have dinner. Advérbios de frequência, né? Com qual frequência nós executamos determinada tarefa. Always, sempre. Exemplo, I always check my emails before start working. É uma coisa que eu sempre faço. Always. O que é uma coisa que você sempre faz? I always, seguido de um verbo. Aqui no caso, ó, check my emails. Usually, tem esse som de J aqui. Usually. Usualmente, geralmente, she usually stays. Lembra do S depois da terceira pessoa? He, she or it. Tem esse S a mais no verbo. She usually stays home on weekends. Geralmente fica em casa. Usually. Então, usually, advérbio seguido de um verbo, stay. Often, um pouquinho menos que usually, frequentemente. They often, tanto faz often ou often. Esse T pode ou não ser vocalizado, mas se escuta mais often, é mais comum. Com qual frequência? How often do you, mais o verbo. How often do you travel? How often do you drink? How often do you go to restaurants? Para perguntar a frequência, para qual você faz alguma coisa, determinada atividade. Eles geralmente saem, final de semana, they often. Desculpa, eles geralmente viajam. They often go away for the weekend. They often go away, vão para longe, quer dizer, viajam, go away for the weekend. Sometimes um pouquinho menos ainda, às vezes já não é tão frequente. He sometimes takes the bus to go to work. Ele pega o ônibus para trabalhar. He sometimes takes the bus. Estão vendo que são todos advérbios seguidos de um verbo. He sometimes takes the bus to go to work. Ou to go to work. Se fosse eu falando, I sometimes take, sem o S. Essa é só he, she, and it. I sometimes take the bus to go to work. We sometimes take the bus to go to work. They sometimes take the bus to go to work. You sometimes take the bus to go to work. Hardly ever, como se falar quase nunca. Quase nunca. I hardly ever drink. I hardly ever go to the country. Eu quase nunca vou para o interior. I hardly ever go to the country. Ele nunca visita a avó dele. He hardly ever visit his grandmother. Então, hardly ever, pensa uma coisa que você quase nunca faz. Vez ou nunca, uma vez na vida, outra na morte. Então, hardly ever, como é a regra dos advérbios de frequência, seguido de um verbo. I hardly ever drink. I hardly ever travel to the countryside. E never é nunca. Never. I never get up. Advérbio seguido de um verbo. I never get up after 7 in the morning. Nunca acordo depois das 7. Never get up after 7 in the morning. As WH questions que nós vimos lá na aula 1, elementos de linguagem. What é usado para quê, né? What's your favorite food? What's your favorite kind of music? What's your favorite color? What sports do you like? What food do you like? Who é para pessoa, né? Quem é? Who's the Prime Minister of England? Primeiro-ministro, quem é? Who's the Prime Minister of England? Então, who para pessoas. Quem são seus melhores amigos? Who are your best friends? Presumindo que você tem mais de um. Se eu acho que só tem um, who is? Who's your best friend? Quem é? Who's your best friend? Who is? Aqui, quem são? Who are your best friends? Então, who para pessoas,
Where, para local, cadê o Tom? Where is Tom? Where is Tom? Né? Where a gente fala para local, lugares, place your location. Onde você trabalha? Where do you work? Seguido de um verbo. Que escola que você frequenta? Onde é que você estuda? Where do you go to school? Onde você mora? Where do you live? Where do you, seguido de um verbo. Então, where para lugares. When para quando, né? Pergunta sobre tempo. Quando é que você está disponível? When are you free? Eu vou te convidar para alguma coisa. When are you free? Quando é que está você livre, disponível? Quando termina a aula? When does the class finish? Esse does aqui porque é uma terceira pessoa do singular. He, she or it. Nesse caso é it, a aula. Não é ele nem ela, uma coisa, isso. When does the class finish? Novamente, tem o verbo auxiliar seguido de um verbo principal. Ó. When does the class finish? É diferente aqui com o verbo to be, porque ele é naqueles casos que não tem verbo auxiliar. Em todo caso, when, perguntas para tempo. E why, por quê? Eu quero saber a razão. Ó. Questions about the reason, motivo, a razão para alguma coisa. About the reason for something. Why does he complain so much? Por que ele reclama? Olha o verbo aqui. Verbo auxiliar does. Eu estou perguntando por que ele. Why does he? É uma terceira pessoa do singular. He, she or it. Why does he complain so much? Preposições. A preposição at é sempre para horário. At. Chris starts working at 8 in the morning. At 8 in the morning. Então, at 2, at 4, at 5, at midnight. Sempre at mais horário. In, para ano. Para mês, quando você tem só um mês. In March, in April, in September, in December, in January. Ou para estações do ano. In the summer, verão. In the winter, inverno. In the fall, ou autumn, outono. In the spring, primavera. As praias estão sempre lotadas no verão. The beaches are always crowded in the summer. Eu saio do trabalho mais cedo, ó. I leave work early on Fridays. Preposição para dia, sempre on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. On, para dias. At, para horário. On, também para datas, quando você tem um mês e o dia. Seu aniversário. Meu aniversário é on March 17th. Eu tenho aí um mês, March, e 17th, 17º, o dia. Tá? Christmas. Christmas Day, o dia de Natal. On December 25th. New Year's Day. On January 1st. Véspera de Ano Novo, New Year's Eve. On December 31st. Ou 31st. Então, on para dias e também para data, quando você tem um mês e o dia. E no at também para momento, para um horário. At the moment, I'm working. At the moment, agora no momento. At the moment, I'm working. Describing people, descrevendo pessoas. Se eu quero falar de uma descrição física, de aparência, né, a pergunta é what do ou does alguém look like? Veja aqui, look like, esse like não é de gostar, esse like é como. Como que a pessoa se aparenta, aparece, né? Look, aparentar, visual, aparecer, aparentar. Poxa, você parece feliz, you look happy. Ah, dá a impressão, parece que você está cansado, you look tired. Você olha, cansado, não, você aparenta. Então, look é tanto olhar, eu estou olhando para a câmera, I'm looking at the camera. Olha para mim, look at me. Olha para o quadro, look at the picture. Olha para o teto, look at the ceiling, olhar. Mas também é aparentar. Você parece mais jovem do que é. You look younger. Ou you don't look your age. Aparenta. Aparentar. What do you look like? Imagina que eu não te conheço, eu vou te perguntar, eu tenho que encontrar você, nunca vi sua foto. Como é que você é? Para eu reconhecer você no meio de uma multidão. Ou de algumas pessoas, que na multidão vai ficar mais difícil. What do you look like? What do you look like? Ah, I'm short, baixo, short hair, blue eyes, e eu uso óculos, I wear glasses. Isso, estão os meus, I wear glasses, I wear glasses.
Então, look like, aparência. Se eu vou perguntar para você com relação a outra pessoa, does he, she or it? What does Tom look like? Como é que ele, como é que ela aparenta, né? Como é que a aparência dele ou dela? What does your sister look like? What does your brother look like? What does your girlfriend, boyfriend, husband, wife, what does alguém, uma terceira pessoa singular, look like? E aqui, descrições, ele é alto, um pouco acima do peso, a bit overweight, curly brown hair, cabelo crespo, castanho, curly brown hair. What does Mary look like? Então, verbo auxiliar seguido de um verbo, look like. Look like.